Recentemente, Blue Lock tá ficando bem famoso, tá bem hypado com tudo, né? Principalmente pelas edits do TikTok. Mas hoje a gente tá aqui pra falar um pouquinho sobre o Dom Lorenzo. Então, antes de mais nada, já vou avisar que esse vídeo tem spoilers de Blue Lock, tá? Então, com isso dito, vamos pro vídeo. Bom, basicamente a história do Dom Lorenzo começa com ele dizendo que era bem pobre quando era criança, que foi abandonado e que sobreviveu na rua pegando dinheiro do povo. Até que chega o Snuff, o mestre do Uber, e pergunta se ele quer jogar futebol com ele. Então, já pra deixar bem claro, o Snuff foi completamente o salvador do Dom Lorenzo. Isso é muito importante pro futuro dele, porque foi o poder de farejar talentos do Snuff que trouxe o Dom Lorenzo a ser o craque que ele é. Mas enfim, voltando pra história. O Dom Lorenzo ignora o pedido dele e pede um pouco de dinheiro. E, pra surpresa dele, o Snuff só não recusa e pergunta quanto que ele quer. E aí de começo ele falou, cara, quem é esse cara, né? E daí, vendo a oportunidade, ele pede muito dinheiro e, como um símbolo da troca deles, pede pra trocar o dente dele por dente de ouro. Então o Snuff arrasta ele pro dentista mais próximo e faz exatamente isso, como um sinal de troca dele. Daí, já num diálogo presente com o Barô, o Dom Lorenzo explica que ele não servia de nada nas ruas e conseguiu se tornar um jogador de futebol graças ao Snuff. E que o Snuff é o tipo que não vai abandonar os menos afortunados e vai tentar dar um futuro para eles. Isso é muito importante para o futuro. Então guarda essa informação. Então, vamos dar uma recapitulada. Basicamente o Dom Lorenzo estava abandonado nas ruas e não tinha nenhum futuro, ia só continuar nas ruas, até que chega o Snuff e consegue salvar a vida dele, dando assim a oportunidade para ele jogar futebol, como se ele tivesse farejado que tinha um talento futuro ali no Dom Lorenzo. E essa conexão do Dom Lorenzo com o treinador ser exatamente o Snuff, ela é muito importante e eu vou explicá-la um pouquinho mais pra frente no vídeo. Mas basicamente pra história do Dom Lorenzo a gente só tem isso no mangá, literalmente, só esses quadrinhos que eu coloquei aí. Mas pra poder explicar o porquê que o Dom Lorenzo é um jogador tão impressionante, eu vou poder usar o resto das partes que ele aparece no mangá nas partidas da Liga Neo-Egoísta. Então é basicamente isso. A história dele não tem tanto complemento assim no mangá, mas a gente consegue analisar ele a partir de como que ele joga nas partidas. Então já pegue todas as informações que eu passei para vocês aqui e vamos pro vídeo. Bom, na partida contra o Bastard, que é a principal partida que eu vou estar usando para mostrar aqui, começa a partida com o Bastard tendo um domínio absoluto, com o Kaiser passando na velocidade absurda por cima da formação do Ubers, o Ness correndo perfeitamente através das pessoas, tudo funcionando perfeitamente, acabando com a formação do Ubers, criando espaço e já tendo chance de marcar o gol. Só que, do nada, chega o Dom Lorenzo, dá uma afrontada no Kaiser, moleque, ora a cara do Kaiser quando ele vê o Dom Lorenzo, é simplesmente diferente. Então a gente pode dizer que um dos fatores que forma o Dom Lorenzo é a postura defensiva dele, mas não é só isso. O Lorenzo fala muito enquanto ele joga e ele já pergunta sobre o valor do Kaiser, né, do leilão. E isso é um dos fatores mais característicos do Dom Lorenzo, ele valoriza tudo, tudo dele tem relação com o dinheiro. Mas não a valorização de, eu preciso ter muito dinheiro, mas sim eu preciso valer mais do que os outros, como se quem tivesse mais valor fosse o melhor. Já o próximo fator que a gente pode observar muito bem aqui nesses quadrinhos, e que são resumidas pelo Izag posteriormente, são as qualidades técnicas do Dom Lorenzo. Basicamente as qualidades técnicas dele se resumem a acabar com ataques totalmente imprevisíveis, ter uma habilidade física incrível e uma visão de primeira linha. Essas qualidades técnicas é mais um fator que forma o Dom Lorenzo. Nisso que o Dom Lorenzo foi pra cima do Kaiser, ele já começa a rir, né, tal, ele é bem carismático com essa questão, e aqui a gente pode ver muito bem a valorização de tudo que eu falei pra vocês. Ele começa a avaliar todo mundo em valor e passa simplesmente o Kunigami, que é um dos que mais vale, como se não fosse nada. Daí ele chega pra cima do Height e como o Height não tem valor, ele simplesmente humilha o Height. E vamos dar um destaque pra esse centro de gravidade dele aqui, que inclusive é muito bem dito pelo Height, parece um zumbi. Então esse já é o próximo fator que a gente pode considerar do Dom Lorenzo que forma ele ser quem ele é, o centro de gravidade totalmente ilegível dele. Não tem muito o que dizer o que é que traz esse centro de gravidade do Dom Lorenzo, mas eu acho que é uma referência a ele não saber exatamente jogar futebol. E sim que foi meio que algo que se encaixou na vida dele.
Mas com a retomada de bola do Dom Lorenzo, ele já consegue levar o time do Ubers inteiro pro ataque, trocando de posição com o Nico Wick. Então, a partir da retomada do Dom Lorenzo, todo mundo chega para um contra-ataque. E é aqui que a gente pode observar o próximo fator do Dom Lorenzo, a liderança dele. Ele leva o time inteiro pro ataque junto com ele ou pra defesa também junto com ele. E só uma coisa que é legal a gente adicionar também, como ele chama todos os craques de As. As ele quer dizer craque mesmo. Ele se refere assim a todo mundo que ele acha que vale se referir assim, tanto que ele é chamado do devorador de ases. E esses são os principais fatores técnicos realmente de futebol que a gente pode considerar do Dom Lorenzo. Mas tem vários fatores externos que tornam ele ser o jogador que ele é. E um dos principais dele é a adaptação maravilhosa que ele teve no time do Ubers. Quando o Snuff está fazendo a introdução dele, ele fala com todo mundo e faz a pergunta do que o futebol significa para todo mundo. O que é que vai restar se o futebol for tirado deles? E ele fala que ele quer que todos se lembrem disso. O futebol é o que dá dinheiro e coloca comida na mesa, para um profissional ganhar um serviço e obrigação. Então o pensamento do Snuff é igual ao pensamento do Lorenzo, valorizando as coisas, tornando o futebol um trabalho. Então eles terem esse pensamento muito parecido é mais um dos motivos do Dom Lorenzo ser basicamente o capitão do time e o responsável por levar todo o time do Ubers para frente, por isso que ele é tão bom líder. Tanto que quando o Barrow está se recusando a jogar no estilo do Snuff, a pessoa que convence ele a ficar é justamente o Dom Lorenzo. Para você ver que ele basicamente replica o pensamento do Snuff. Os dois agem de maneira parecida. Então uma das coisas chaves para o Dom Lorenzo é ter o técnico ideal. Então quando a gente pega e junta todos esses fatores que eu citei aqui para vocês hoje, é assim que a gente formula o Dom Lorenzo. Quando a gente junta o centro de gravidade, o técnico ideal, a liderança, a valorização de tudo, qualidades técnicas, adaptação, centro de gravidade, a postura defensiva, é assim que, juntando tudo, a gente consegue formar o que seria o zagueiro perfeito.